Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa de Francisco. É uma grande alegria estar nesse domingo com todos vocês que já estão aqui conectados com o nosso canal, onde nós sempre temos cuidado de trazer convidados que sabem muito sobre doutrina espírita, em determinados aspectos, muitas vezes com abordagens científicas, como nós já tivemos aqui, abordagens doutrinárias, abordagens filosóficas, e a gente vai dando bom dia aí para a Verônica, para a Sueli, que já está conosco, Adriana, um beijo, meu amor, Euleudi, o pessoal do canal do Lar de Carla também está aqui conosco. E lembrando que essas nossas lives, elas são também transmitidas pela Web Rádio Fraternidade, nossos companheiros que fazem um trabalho de divulgação no Brasil e para fora do Brasil, também em outros países, extremamente valoroso. Então, nós vamos dando também bom dia aos nossos amigos da Web Rádio Fraternidade. Nessa manhã, meus amigos, nós temos a alegria de ter como convidado o Rafael Siqueira. Nós estamos aguardando aqui ele entrar no nosso estúdio. É uma criatura maravilhosa, um irmão de jornada, que mora no Rio de Janeiro, labuta também na causa espírita por lá, é muito querido nosso da Casa de Francisco, também um espírito franciscano, né, que jornadeia conosco nessa inspiração, e nessa manhã de domingo ele traz uma abordagem que eu acredito que seja muito atual, que é exatamente a figura de Francisco de Assis, que é extremamente marcante para todos nós na nossa vida, especialmente aqueles que compreendem, que admiram, que tentam se espelhar na inspiração que Francisco de Assis deixou para todos nós, mas Rafael traz hoje para a gente uma abordagem de como que essa inspiração é muito atual e necessária nos nossos dias. Rafael já está aqui conosco, e aí a gente está adicionando aqui a tela. Rafael, bem-vindo, bom dia. Meu irmão, uma grande alegria tê-lo aqui conosco nessa manhã de domingo. Bom dia, Simone, bom dia a todos os amigos da Casa de Francisco, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, que Jesus nos guarde, nos mantenha na sua paz, que o doce Francisco de Assis prossiga nos inspirando e sendo uma forma, uma ponte pela qual nós transitamos na busca do Evangelho, na busca de Jesus nos dias atuais. É isso daí. Então, essa manhã promete, os próximos minutos são seus completamente, Rafael. E os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, se tiverem dúvidas, se tiverem questionamentos a fazer, podem fazê-lo. E no final a gente abre um espaço para essas perguntas e respostas. Te deixo à vontade, Rafael. Ok. Vamos conversar, então. Vamos pedir a Jesus que nos guarde, que nos mantenha na sua paz. Vamos rogar aos benfeitores da espiritualidade que nos abençoem nessa manhã de domingo tão bonita, aqui em Niterói, ensolarado, quente, gente. Fazendo essa ponte aí com Fortaleza, com o Ceará, o nosso querido Ceará, abraçando a cada um de vocês, abraçando aos amigos do Lar de Carla, a Flor da Vida, abraçando a Eleudir Magalhães, abraçando a Drica Rode, abraçando e dando um bom dia a Verônica Diniz, a Sueli Vieira, a Maria Zuleide, a Rosimeire Fontes, a Neila Soares, a Ciede Abreu, a Francisco Peron Diniz, a Ana Araújo, a Manuela Figueiredo, a Dolores Queiroz, a Leila Bernardo, a Célis Pinheiro. Bom, todo mundo que mandou aqui suas mensagens, eu consegui dar um abraço, consegui dar um bom dia. Aqueles que estão conosco, não mandaram suas mensagens, eu cumprimento pedindo a Jesus, a Francisco, que nos mantenha na sua paz. Mando também o nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que nos verão a posteriori, que nos verão num outro momento. Deixo então o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Falar de Francisco de Assis é buscar inspiração para a vivência dos dias tumultuados do presente. Muitas vezes,
Parece que as coisas não têm jeito mais. As lágrimas teimam em rolar, as dificuldades se fazem as mais diversas. Nós ligamos a televisão e ouvimos falar de guerras. Guerra na Ucrânia, guerra ali no reino de Israel, na terra prometida. Nós ouvimos falar de problemas na família, problemas no nosso Brasil, gente desempregada, gente com necessidades as mais diversas, necessidades materiais, necessidades do trato psicológico, necessidades obsessivas, porque nós somos seres espirituais perpassando uma experiência corporal, que é transitória. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a sintonia com o Cristo, o amigo de todas as horas, com Jesus de Nazaré, ele que nos disse lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, que nós tenhamos a certeza de que Jesus, os amigos espirituais, estão ao nosso lado, nos impulsionando, nos convidando a seguir em frente, a ter fortaleza, a confiar em Deus e a fazer os nossos melhores esforços para que o nosso mundo viva em paz, para que o nosso mundo viva o grande altar da fraternidade. E fazer essa conexão com Jesus, nós podemos muitas vezes buscar aquele que, nas palavras dos historiadores, foi o mais perfeito êmulo de Jesus, Francisco de Assis. Essa palavra êmulo, ela tem as mais variadas significações, mas os historiadores de Francisco a traduzem como imitador, aquele que viveu Jesus como ninguém, aquele que em plena Idade Média, que conheceu as cruzadas, que conheceu a Inquisição, soube na acústica da sua alma viver Jesus, falar da pulcritude do Evangelho, falar da beleza das bem-aventuranças, reviver os encontros de Jesus, na simplicidade da natureza, no afago do encontro com as gentes simples da sua cidadezinha de Assis e das cercanias. Que Francisco, então, seja uma inspiração para os dias atuais, porque Francisco nos mostra Jesus. Francisco vive Jesus e Francisco nos traz uma possibilidade de, nos dias atuais, lembrar da humildade, lembrar do respeito à natureza, do respeito aos animais, do respeito às aves que gorjeiam no céu. Francisco foi um ambientalista, mas lembrar de Francisco também é lembrar do aconchego, do serviço no bem aos sofredores. Porque Francisco, ele cuidava das crianças, ele cuidava dos rancenianos. Francisco aproximava-se do sofredor. Ele amou como Jesus as pessoas que sofriam. Lembrar de Francisco, buscar inspiração franciscana, é pensar em alguém que reverenciava a Deus com alegria. Por isso ele foi conhecido como Il Trovatore de Dio, o trovador de Deus. Porque nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas canções, ele falava de viver com alegria. Ele falava de um Deus que se manifesta na nossa vida com alegria, nos ensinando que mesmo em meio às dificuldades, nós devemos sorrir, nós devemos dar os nossos melhores esforços para seguir em frente. Francisco falava da pobreza. A mesma pobreza que Jesus, quando enunciou a primeira das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Francisco reviveu a pobreza, Francisco reviveu a obediência, não a obediência a dogmas, porque nós nos fartávamos de dogmas naquela época. Dogmas que tinham cultos exteriores, mas deixavam de reverenciar a religiosidade, o altar de Jesus nos nossos corações. Francisco reverenciava a castidade.
E não me refiro apenas a uma castidade sexual, mas à castidade da pureza. A pureza dos relacionamentos, a pureza que Jesus se referiu quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Daí, buscar a inspiração de Francisco é buscar viver como Jesus nos dias atuais. E eu quero passar a próxima hora, os próximos 50 minutos, falando de alguns episódios da vida de Francisco, para que nós, em nos lembrando do poverelo, do pobrezinho, a gente possa igualmente se lembrar de Jesus. Porque nós temos tanta saudade do nosso mestre. Nós temos tanta saudade daqueles dias do cristianismo primitivo que Francisco reviveu na Idade Média e que hoje serve de inspiração para os dias atuais. A primeira história que eu quero relembrar é uma história de quando Francisco já estava na ordem dos frades menores, uma ordem que ele criou para viver conforme o Evangelho de Jesus. Mas as mulheres também queriam seguir Francisco, e cria-se a ordem das Clarissas, esse nome muito particular porque em homenagem a Clara de Assis. Clara Ofreduccio foi uma mulher, uma menina lindíssima, e eu digo linda não só apenas nos aspectos físicos, mas nos aspectos interiores, porque era alguém afável ao bem. E Clara quis seguir Francisco. E para que não houvesse um encontro entre homens e mulheres, para respeitar que cada um tivesse o seu espaço, cria-se a ordem primeira, a ordem dos frades menores, e cria-se a ordem das Clarissas. Mas Francisco de Assis, quando já instalada a ordem das Clarissas, ele comumente visitava Clara de Assis no convento onde ela se encontrava. E há uma história belíssima, narrada pelo nosso Divaldo Pereira Franco, quando era inverno em Assis. E Francisco indo no convento onde se encontrava a irmã Clara, que nós chamamos a irmã Lua. Francisco, o irmão Sol, Clara, a irmã Lua, porque eram dois apaixonados um pelo outro. Não me refiro aqui à paixão conforme o entendimento do mundo, mas me refiro a esse amor que aconchega duas almas, esse amor que nos liga ao Evangelho. Francisco foi até onde Clara se encontrava. Era inverno, e ambos conversam, falam dos trabalhos no bem, falam da necessidade de servir Jesus e depois se despedem. Quando Francisco se despede da nossa irmã Lua, da nossa irmã Clara, ela pergunta: meu pai, porque os franciscanos e as clarissas chamavam Francisco meu pai, ou meu paizinho seráfico, uma palavra que quer dizer angelical, doce. Ó meu paizinho seráfico, quando eu vou te ver novamente? E narra Divaldo Pereira Franco que Francisco responde: quando voltar a primavera. Era inverno. Quando voltar a primavera, eu voltarei a te ver, irmã Clara. Mas naquele momento, Francisco era um excelente médium. Narra Divaldo Pereira Franco que a história da humanidade conheceu 3 grandes médiums. O primeiro deles, Jesus de Nazaré, que foi o médium de Deus, o enviado, ungido de Deus entre nós. O segundo, Francisco de Assis, que foi o enviado do Cristo na Idade Média. O terceiro, Francisco Cândido Xavier, representando a terceira revelação, que foi o médium de tantos espíritos, de tantas potencialidades espirituais, para nos trazer Emmanuel, para nos trazer Humberto de Campos, para nos trazer Meimei, para solidificar no Brasil a proposta espírita. Daí, Francisco era médium. E quando ele responde, quando voltar a primavera, narra Divaldo Pereira Franco que na neve nasce uma rosa. Imaginem que beleza de fenômeno físico. Da neve fria brota um botão de rosa. E Clara, já chorando, olha para aquela rosa e diz: meu pai, então fique comigo,
porque a primavera já voltou. E naquele instante se abraçam Francisco e Clara e comemoram, porque quem está com Jesus é sempre primavera. Faça inverno, venha o outono onde as folhas caem, é sempre primavera, porque a primavera é um estado de espírito. A primavera é um estado de esperança, é um estado de confiança. E Clara e Francisco confiavam nessa primavera representada pela presença de Jesus. E por que eu começo contando essa história? Gente, vocês estão vendo a minha Clara. A minha Clara aqui tem o nome em homenagem a Clara de Assis. Ela acordou e veio aqui mandar um beijo para vocês. E agora vocês estão escutando o meu Chico, que é o meu cachorrinho mais velho. A Clara pisou no rabinho dele e ele deu um pequeno latido. Não foi eu. Foi meu. Tá bom, filha. Sim, eu fiz. Então, por que eu começo com essa história? Porque nos dias do presente, talvez nós estejamos vivendo uma grande invernia. São problemas os mais variados. Agora a gente liga a televisão e ouve dizer que numa cidade bela do Nordeste, a cidade de Maceió, o chão está afundando por conta da exploração de minas de sal. A gente liga a televisão e ouve falar de bombas que correm o céu. A gente ouve falar de pessoas que são agredidas por conta da sua religião, por conta da expressão da sua sexualidade. E a gente se lembra de Clara e Francisco. Quando você vai voltar, meu pai? Quando a primavera se restabelecer. Então a mensagem inicial que eu quero deixar para vocês é essa. Quem está com Jesus é sempre primavera. Nós devemos ter confiança, nós devemos ter em mente que quando Jesus faz morada no nosso coração, há sempre flores, há sempre aquela certeza de que tudo está sob o controle de Deus, tudo vai melhorar, tudo há de se restabelecer num clima de paz, num clima de esperança, num clima de alegria. Então, a primeira inspiração franciscana que eu quero deixar para vocês é essa. Vamos confiar. Vamos ter esperança. Vamos seguir em frente na certeza de que há flores no caminho. Mesmo quando nos deparamos com a doença de um ente querido, mesmo quando nos deparamos com uma dificuldade financeira, mesmo quando nos deparamos com dores as mais diversas, mesmo quando nos deparamos com guerras que ainda avassalam o mundo, que nós não percamos a fé, a confiança e sigamos em paz. Esse é o primeiro recado de inspiração franciscana que eu deixo para vocês. Mas eu quero narrar uma outra história. E essa história dá conta do próprio nascimento de Francisco. Poucas pessoas sabem quando Francisco de Assis nasceu. Muitos acham que ele nasceu em 4 de outubro. Gente, 4 de outubro foi o dia que a igreja houve por bem em considerá-lo santo. E hoje nós reverenciamos a Francisco de Assis em 4 de outubro. Mas ele não nasceu em 4 de outubro. E nem morreu a 4 de outubro. Ele desencarnou em 3 de outubro. Provavelmente foi enterrado 4 de outubro e a igreja escolheu essa data para reverenciar Francisco. Francisco nasceu ou no ano 1181 ou no ano 1182. A data nós não sabemos. Alguns historiadores dizem 26 de setembro, outros historiadores dizem 5 de julho. Se perguntarem a mim, que tenho dedicado a minha vida a estudar Francisco, e posso hoje me dizer um espírita franciscano ou um franciscano espírita, eu diria que a data que mais me convence é que Francisco nasceu em 26 de setembro de 1182. Mas não importa a data. O que importa é que ele veio, que o apóstolo João, porque é isso que diz Dona Amélia Rodrigues, é isso que diz Divaldo Pereira Franco, que o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, reencarnou na Idade Média para falar de Jesus novamente. Nasce Francisco.
E a história do seu nascimento é uma história bastante peculiar, porque contam os historiadores que quando Dona Maria Picalini, ou Dona Picá, que era a mãe de Francisco, entra em trabalho de parto, eles moravam numa casa muito rica ali em Assis. Ela passa toda a noite tentando ter o menino, mas já estava exaurida. Já estava completamente esgotada quando um mendigo bate à porta e diz a uma das serviçais da casa: olha, a criança que vai nascer não quer nascer num palácio. Fazendo um parêntese, Dona Picá Bernardoni era uma mulher rica, casada com Pietro Bernardoni, um rico comerciante de tecidos. Então eles moravam num verdadeiro palacete. O mendigo diz à serviçal da casa: peça à sua senhora que desça para o estábulo da casa, porque a criança vai nascer ali. Era uma mensagem mediúnica vinda por um mendigo. Mendigo que posteriormente seria amado por Francisco. E a serviçal sobe até o quarto e diz: senhora, a senhora está a noite inteira tentando ter esse menino, mas ele não nasce. Eu recebi aqui agora um mendigo que bateu a porta e disse para a senhora descer para o estábulo. Pietro Bernardoni, ouvindo tudo aquilo: jamais. O meu filho, eu sou rico, eu sou influente, não vai nascer no lugar onde eu coloco os bois, as ovelhas, no lugar onde, para lá você não vai. E Dona Picá diz: Pietro, eu já estou quase morrendo. Vamos tentar. E ambos vão para o estábulo da casa. Quando já de manhãzinha o sol lança os seus primeiros raios, nasce Francisco, deixando-nos mais uma inspiração franciscana para os dias atuais: humildade. E eu quero que vocês pensem aqui agora, eu não consigo ler todas as pessoas que estão escrevendo. Quem nasceu numa estrebaria, numa gruta em Belém de Judá? Quem migrou por ordem do imperador que queria fazer um recenseamento, saindo de Nazaré, vindo José, Maria, e a minha filha diz: não esquece do jumentinho, meu pai, porque eles vieram no jumentinho para a Judéia, e nenhuma casa queria albergar-lhes. Quando Miriam, a mãe de Jesus, encontra uma gruta, onde estavam bois, onde estavam carneiros, e ali numa estrebaria, o menino Jesus nasce. Até nisso Francisco copiou Jesus, porque ele não nasceu no palacete, nasceu na estrebaria da sua casa em Assis. Segundo a inspiração franciscana para os dias atuais, nós precisamos ser humildes. Nós viemos para esse mundo sem nada. O que é que nós trazemos para esse mundo? Apenas a vontade de ser pessoas melhores, apenas o compromisso de amar, apenas o compromisso de nos fazer instrumentos da paz. Não percamos isso de mente. Porque nos dias atuais, parece que as coisas do mundo crescem aos nossos olhos. Nós queremos dinheiro. Nós queremos postos de destaque. Nós queremos mandar em pessoas. Nós queremos ter likes nas redes sociais. Ainda outro dia, uma pessoa que eu não conheço mandou uma mensagem via Instagram para mim, me perguntando: você quer ganhar 600 likes por dia? E eu pensei: será que o mundo hoje vive de likes? Será que o mundo hoje vive de seguidores nas redes sociais? E eu pensei: será que eu que me esforço todos os dias para seguir Jesus e para seguir Francisco, eu que sou um espírita do século XXI, preciso de likes? Quando Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E ele dizia: as aves do céu têm os seus ninhos, os lobos têm os seus covis, o Filho de Deus não tem uma pedra para encostar a cabeça. E Francisco de Assis saiu do palacete, fez a sua mãe sair do palacete para nascer igual Jesus. E eu pensei: não, o que eu coloco nas redes sociais é para que as pessoas tenham esperança. Lembrem-se de Jesus nos dias tumultuados, lembrem-se de Francisco.
eu não quero likes, porque o dia que eu precisar de likes, talvez eu tenha perdido o sentido da vida. Então, meus amigos, inspiração franciscana dos dias atuais. Nós não podemos nos prender às coisas. É verdade que nós ainda precisamos das coisas. Vocês viram a Clara aqui no meu colo, né? Gente, ela toma leite, o leite dela ainda custa caro. Então eu preciso trabalhar, ganhar o meu salário, ter os meus recursos, porque eu preciso comprar leite para ela, preciso pagar minha conta de luz, preciso pagar as minhas contas. Então o problema não é possuir, o problema é deixar que as coisas nos possuam, porque daí a gente perde o sentido da vida. Inspiração franciscana, buscar primeiro o reino dos céus, toda a sua glória, toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Dando um salto quântico na vida de Francisco, eu quero narrar agora uma outra história, porque Francisco nasceu. E como os homens da sua época, ele queria ser cavaleiro. Nós estávamos em pleno período feudal, um período onde existiam grandes propriedades rurais, os suzeranos, os vassalos, migrando para o período do mercantilismo. Se Luciano Klein estivesse me escutando aqui agora, ele poderia fazer as correções, porque como historiador, ele sabe cada risco, cada marca da história. Então, era comum os burgos nascentes guerrearem contra os outros burgos em busca de supremacia. E nós tínhamos a comuna de Assis, a comunidade de Assis, que entrou em guerra com uma outra comunidade, de um outro local próximo, chamada Perúgia, ou Perúzia no italiano. E Francisco pede a seu pai, dá-me uma armadura que eu vou lutar pela nossa cidade. E assim foi feito. Ele luta por Assis. Assis perde aquela batalha. Não era uma guerra, gente. Era uma batalha. Ele fica 1 ano preso num calabouço, porque ele não foi morto na guerra. Ele foi feito prisioneiro. E durante aquele 1 ano, ele começa a recapitular a sua vida. Inspiração franciscana. Façamos a recapitulação da nossa vida. Façamos um exercício de autoconhecimento, porque da prisão, Francisco começou a pensar, será que eu vim ao mundo para ser um cavaleiro? Será que eu vim ao mundo para ganhar territórios? Será que eu vim ao mundo para vencer outras pessoas ou vencer a mim mesmo? E ele pensava. Ele via pessoas esfaimadas naquelas prisões e muitas vezes quando traziam pão e água, porque era o que era dado para prisioneiros. Tem gente que tem mais fome do que eu. Ele repartia o seu pão dentro da prisão. Às vezes dava o pão todo, às vezes ficava sem água, mas foi 1 ano de muita meditação. Pensando naquele ano na prisão de Francisco, eu penso na nossa quarentena de 1 ano e meio, em razão da pandemia do Covid. Como nós utilizamos a nossa quarentena? Para fazer reflexão ou para ficar reclamando? Como nós utilizamos esse período de confinamento dentro dos nossos lares para ressignificar os nossos propósitos, buscando a Jesus, ou para ficar esperando pelo novo normal? Ou para ficar brigando uns com os outros, porque agora a gente não podia brigar na rua, nós brigávamos nas redes sociais. Inspiração franciscana. Utilize os momentos em que está com você mesmo ou com a sua família e medite. Como eu tenho vivido? Como eu quero viver daqui para frente? Quais são os meus compromissos? Compromissos com a materialidade? Compromissos com as coisas do mundo ou compromissos com o alto? Quando ele volta para si, já não é mais o mesmo Francisco. Contam os historiadores que seu pai, Pietro, paga uma espécie de importância alta para que ele fosse libertado. Mas, ainda sob o guante da sociedade da época, ele resolve se alistar mais uma vez
e agora vai para uma guerra na Apulia, no sul da Itália. E essa guerra, ele já não tinha mais tanta convicção. Depois de 1 ano fazendo um exercício de meditação na prisão, ele veste a sua armadura. E quando se encontrava com seu cavalo entrando na cidade de Spoleto, cerca de 1/3 do caminho, uma voz, que os historiadores dizem ser a voz do próprio Jesus, fala com ele. Nós sabemos que Francisco era médium, poderia ser um benfeitor espiritual. E pergunta: a quem queres servir? Ao Senhor da vida ou queres servir a homens? Porque fazendo guerra, estar servindo a homens. Se queres servir a Deus, volta para Assis. E lá te será dito o que fazer. Que proposta. Ele não pensa 2 vezes. Ele abandona a guerra, abandona a sua armadura e volta para Assis. Mas agora ele volta de uma forma diferente, porque ele tinha certeza. Já não sou mais Francisco de Pietro de Bernardone. A partir de agora, sou apenas Francisco. E ele começa a orar. Contam os historiadores que um dia, orando numa igrejinha em ruínas, a igrejinha dedicada a São Damiano, em italiano. Gente, São Damiano é o mesmo Cosme Damião, daquele dia que a criançada sai pedindo balas pelas ruas. Orando naquela igrejinha, ele olha para um crucifixo. E é como se Jesus saísse daquele crucifixo e fosse a direção dele. Francisco, meu filho, reconstrói a nossa igreja que está em ruínas. E Francisco, eu preciso reconstruir a igreja. Num primeiro momento, ele acreditou tratar-se de uma igreja de pedras, porque ele sai recolhendo pedras pela rua para reconstruir a igreja. Mas não era a igreja física, era a igreja espiritual. Nós, os homens da época, havíamos nos afastado de Jesus. Havíamos instituído o tribunal da Santa Inquisição. E é engraçado, porque a Inquisição é do mundo e a gente chama de santa. Onde nós, os sacerdotes da época, queimávamos as bruxas, queimávamos os considerados hereges, espoliávamos os judeus e os expulsávamos de determinados lugares. Obrigávamos que muitos trocassem o seu nome quando Jesus era puro amor. Aquela época das cruzadas, quando cavaleiros, reis católicos e até pessoas muito simples saíam da Europa rumo ao túmulo de Jesus em Jerusalém. Gente, túmulo vazio, porque nunca acharam o corpo de Jesus. E por onde os cristãos passavam, matavam todos, salgavam o chão. Era aquela época que Francisco precisava reconstruir. A mensagem, então, de reconstruir a igreja moral, uma igreja que vendia indulgências. Ele, de início, reconstrói com pedras, mas depois se dá conta. A reconstrução é a reconstrução das bases, porque nós nos afastamos do amor de Jesus. Nós nos afastamos da proposta de viver em paz, da proposta da fraternidade, da proposta de olhar para o outro não como um rival, mas como um irmão. A partir daquele momento, Francisco dá-se conta: eu vou trabalhar para Deus. Começa a fazer retiros intermináveis na floresta, onde era visto conversando com as aves, onde era visto conversando com lobos. Há uma história belíssima que eu conto de uma outra oportunidade, quando ele amansou o lobo de Gúbio. E as pessoas olhavam para Francisco, ficou doido, coitado. Virou um alucinado. E foram narrar todas essas experiências para o pai dele, Pietro de Bernardone, que já estava muito desencantado com o seu filho, que já não trabalhava mais, que andava pelas ruas carregando pedras, que conversava com pássaros e que ainda tomava de parte dos seus bens para dar para os pobres, para ajudar na reconstrução da igreja. O pai de Francisco, então, resolve ir ao bispo de Assis,
naqueles tempos, chamado Dom Guido. Dom Guido, faz alguma coisa, porque o meu filho alucinou. Utilizando uma expressão da atualidade, o meu filho está um verdadeiro maluco. É chamado um verdadeiro tribunal. Quando em 1209, 1210, em plena Praça de Assis, é feita uma espécie de julgamento. Era o pai de Francisco, e Francisco era o réu. E Dom Guido começa a perguntar: meu filho, você anda conversando com pássaros, com lobos? Você anda carregando pedras para reconstruir uma igreja? Meu filho, você está pegando as coisas do seu pai para dar para os pobres, meu filho? E Francisco: eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu só tenho uma coisa a dizer. A partir de hoje, já não sou Francisco de Pietro de Bernardone, mas sou Francesco de Assisi, Francesco de Dio. E ele tira as próprias roupas. Como eu não tenho como devolver todo o dinheiro que o meu pai gastou comigo, eu quero devolver minhas próprias roupas. Alguns historiadores dizem que ele ficou nu na Praça de Assis. Outros dizem que ele ficou com uma espécie de roupa interna que nós chamamos a túnica. Não importa. O que importa é que ele se despiu. Inspiração franciscana para os dias atuais. Nós precisamos nos despir para encontrar a proposta de Deus que há dentro de nós. Eu preciso deixar de ser o Rafael de Amorim Siqueira, vinculado a tradições do mundo, vinculado a tudo aquilo que o mundo coloca como importante. Por que o mundo quer do Rafael hoje? Quer que o Rafael tenha sucesso, quer que o Rafael tenha bens, quer que o Rafael tenha importante. Mas o que é importante para o Rafael, conforme a proposta do plano espiritual? Que o Rafael enxugue lágrimas, que o Rafael seja um bom pai, que o Rafael ande ao encontro das misérias ocultas do mundo, que o Rafael saiba repartir. Daí, meus amigos, é preciso nos despir. E aqui eu peço a vocês que não façam uma interpretação literal, porque despir nos dias atuais é despir-nos daquilo que pesa na nossa compleição espiritual. E o que pesa na nossa compleição espiritual? Quando abrimos o Livro dos Espíritos, questão 785, Kardec indaga aos imortais: qual os dois vícios que mais atrapalham a nossa marcha evolutiva? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Pergunta Allan Kardec. O orgulho e o egoísmo. É isso que nós precisamos nos despir. Olhar para nós mesmos e perguntarmos: onde eu, Rafael, estou sendo egoísta? Onde eu, Rafael, ainda acho que se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? Onde eu, Rafael, não consigo mais entender que há gritos do meu lado enquanto eu acho que tudo é para mim. Eu falo primeiro, eu falo por último, a minha fala é a mais importante. Vejam, talvez grande parte dos problemas do mundo hoje se deem por razão do egoísmo, do ego que adoeceu, do egocentrismo. E daí eu passo a achar que territórios me pertencem. Nascem guerras. Daí eu passo a achar que a minha religião é melhor que a dos outros. Nascem perseguições religiosas. Daí eu começo a achar que a minha forma de expressar a sexualidade é mais correta. Nascem os preconceitos. Eu preciso me despir, como Francisco se despiu do egoísmo. Mas eu também preciso me despir de orgulho. O que é o orgulho? Orgulho, gente, não é quando eu gosto das coisas que eu faço. Não é quando eu me acho bonito do jeito que eu sou. Orgulho é quando eu acho que as minhas coisas são melhores que as das outras pessoas. É quando eu acho que eu sempre faço de uma forma que fica mais bonito, mais importante, mais valoroso. E eu quero contar uma história para vocês.
Eu amo muito meu pai. Mas eu tive uma educação que me ensinou muitas coisas. E eu conto essas histórias porque meu pai me permite. Meu pai gostava muito de pescar, porque pescar relaxa, pescar faz bem à alma. E ele me levava para pescar, mas a pescaria para mim nunca foi um momento de relax, porque até mesmo na pescaria eu fui ensinado a competir, a ganhar. Então meu pai me dizia: meu filho, nós temos que pegar o primeiro peixe, o último peixe, o maior peixe e a maior quantidade de peixes. Então imagine, eu que não sabia pescar, jogava a varinha, alimentava os peixes, porque eu não pegava nenhum, mas tinha a preocupação na cabeça: eu não peguei o primeiro, eu não peguei o último, eu não peguei o maior, nem peguei a maior quantidade. Olha a frustração. E aquilo lancinava dentro de mim que um dia eu cometi um equívoco, porque havia um colega do meu lado que, quando eu olhei para o meu puçá, eu não sei como se chama aí em Fortaleza, gente, mas puçá aqui no Rio é aquela bolsa onde nós vamos colocando os peixes depois de pescados. Não tinha nenhum. E o do colega do lado já tinha uns 30. E eu pensei: se eu mostrar esse puçá vazio para o meu pai, ele vai brigar comigo. Porque eu sou um derrotado. Eu sou alguém que no mundo só sei perder. Aí eu falei assim: eu vou ter uma derrota pelo menos digna. Eu peguei 2 peixinhos no puçá do pescador do lado, quando ele estava sem perceber, e botei dentro do meu. Olha como eu agi de uma forma incorreta. E levei o puçá para o meu pai, tinha 2 peixes. Bom, eu tinha perdido, mas pelo menos não estava vazio. E qual a lição a gente tira disso? Orgulho. Por que eu não posso perder? Por que eu tenho que competir sempre? Por que eu tenho que ser o melhor? Foi isso que Jesus nos ensinou? Do trajeto da manjedoura até o trajeto da cruz, ele foi um homem que andou com pessoas simples, que escolheu os pescadores, que escolheu galileus para serem os seus discípulos. E olha que os judeus, à época, diziam: o que de bom que vem da Galileia? Jesus escolheu os homens mais simples. Jesus esteve com prostitutas, esteve com rancenianos, Jesus esteve com a escória e amou a todos. Jesus, quando todos esperavam, o próprio Judas de Queriot, quando ele foi entregue para ser morto no madeiro, que ele fosse sair da cruz, fosse vencer a Anás, a Caifás, a Pôncio Pilatos, ele entrega-se, porque a nossa vitória não é no mundo. A nossa vitória é a vitória do Espírito. E nas narrativas finais do Evangelho de João, ele diz lá no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Prestem atenção. Objeto direto, eu venci o mundo. E não objeto indireto, eu venci no mundo. Porque hoje as pessoas querem vencer no mundo. Eu, aquele dia, quis vencer na pescaria. Se eu tivesse vencido o mundo, eu teria reconhecido: papai, não sei pescar. Teria dito para o colega do lado: olha, eu não sei pescar, você me ensina? Se eu não tivesse um peixe naquele dia, você me doa um dos seus peixes? E se ele não quisesse me dar, paciência, que eu deixasse para uma outra oportunidade. Hoje, como um estudante de psicologia, eu posso dizer para vocês que nós não competimos com ninguém. O nosso desafio é vencer a nós mesmos. Pensem nisso. Inspiração franciscana para os dias atuais. Nós nos desafiamos a cada dia a sermos pessoas melhores. Por isso, Francisco Cândido Xavier dizia: o outro eu aceito do jeito que ele é. A mim, eu tenho compromisso de me fazer uma pessoa melhor. Então, o meu desafio é ser um pai melhor para Clara, é ser um marido melhor para Gabriele,
O meu desafio é ser um funcionário melhor do Banco do Brasil. Eu não preciso competir com o vizinho, eu não preciso competir com quem pensa diferente de mim. A grande proposta do mundo é, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, eu nasci com um grande compromisso. O compromisso de amar. O compromisso de ser instrumento da paz. O compromisso de ser hoje melhor do que ontem, de ser amanhã melhor do que hoje. Talvez seja essa a grande inspiração franciscana. Pensemos nisso. E o relógio está correndo tão rápido. Eu quero contar mais 2 experiências de Francisco. Em 1219, Francisco resolve ir numa cruzada. Nós tivemos 9 cruzadas no mundo. Se considerarmos uma primeira, talvez chegue ao número de 10, porque nós tivemos uma primeira cruzada, que foi uma cruzada onde foram mendigos, foram crianças, mas oficiais foram 9. E Francisco resolveu acompanhar a 5ª cruzada. Mas não para matar, não para recuperar um túmulo vazio. Ele disse aos cardeais, eu vou com vocês. Mas eu vou conversar com o sultão muçulmano. E os cardeais, você está louco? Você quer conversar com o próprio diabo? Você não sabe, Francisco, que tudo de ruim no mundo vem dos muçulmanos? Os muçulmanos são meus irmãos. Eu vou. E Francisco foi. Quando se encontravam ali no norte daquilo que hoje nós conhecemos como o Reino de Israel, a Palestina da época, ele resolve ir ter com Al-Malek Al-Kamel, que era sobrinho do grande Saladin, ou Saladino. Você vai morrer, tenha consciência disso. Bom, se eu morrer, eu estou a serviço do Cristo. E ele vai. Chegando no acampamento do sultão, os guardas do sultão vêm com lanças para matá-lo. Quando Al-Malek vem ao seu encontro, não matem esse homem. Mas como? Ele é cristão. E nós nos damos conta que tudo que a gente pensa dos muçulmanos, talvez eles pensem da gente também. Tudo que a gente fala das pessoas que não gostam de nós, as pessoas que não gostam de nós falam da gente também. Há uma página de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, intitulada Treino para a Morte. Afeiçoe-se às pessoas que você acha chatas, porque as pessoas também te acham muito chato. E muitas vezes elas não têm oportunidade de dizer isso. Então Francisco foi. E Al-Malek, não matem esse homem, eu quero conversar com ele. Eu sonhei com esse homem. E Mohammed, no sonho, me disse que ele é bom. E começaram a conversar. Quando o sultão estava conversando com Francisco, o que te traz na tenda do sultão muçulmano? Eu venho em nome da paz. Não acredito. Porque os cristãos, por onde passam, matam as nossas mulheres, matam as nossas crianças. Eles querem recuperar um túmulo que nunca acharam um corpo. Os cristãos, por onde passam, queimam as lavouras e salgam o chão. Foi assim com Tancredo de Siracusa, foi assim com Godofredo de Bulhões, que na Segunda Cruzada conquistaram tudo. E Francisco, eles não conhecem Jesus. Eu vim te apresentar um homem simples, nazareno, que subiu a um monte e falou, bem-aventurados os pobres em espírito. Eu vim te falar de um homem que cantou a paz. Eu vim te falar de um homem que curava as pessoas e que mesmo no auge do madeira infamante pediu, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Bom, talvez eu ainda não acredite nos cristãos, mas eu acredito em você. Deixe-me falar agora do profeta Mohammed. E Francisco escutou. Mohammed, conforme as narrativas de Emmanuel, a caminho da luz, também é um emissário de Jesus. E ambos, um falou de Jesus, outro falou de Mohammed, que em português a gente conhece por Maomé. Com você é possível ter paz. E se abraçaram. Alguns historiadores contam que foi apenas um diálogo, outros contam que Francisco abraçou o maior algoz da humanidade. Inspiração franciscana para os dias atuais. Não odeie, não tenha raiva.
Não tenha qualquer tipo de preconceito. Ah, Rafael, mas a minha ideologia é essa, a outra ideologia está errada. Quem disse isso para você? Será que nós temos tantas certezas? Eu quero fazer uma lembrança. Nós somos espíritos imperfeitos, de terceira ordem, que habitamos um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo que ainda está na segunda faixa evolutiva. Por que nós temos tantas certezas de que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente fala está correto? A outra pessoa tem as mesmas certezas. Talvez a única certeza que nós possamos ter é a certeza filosófica de Sócrates, que foi considerado pelo oráculo de Delfos o homem mais inteligente da época. E por quê? Porque ele dizia, eu só sei que nada sei. Então eu vejo pessoas dizendo, eu sou da direita e estou correto. Será? Outros dizendo, eu sou da esquerda e sou correto. Será? Eu prefiro dizer, eu estou em construção. E com Jesus, eu talvez encontre o caminho do amor. Porque hoje, enquanto Rafael, tão ainda pequenino, eu só quero amar. Eu só quero servir. Inspiração franciscana para os dias atuais. Deixemos de brigar. Ainda há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo de uma mãe de santo, que descendo da comunidade, ela foi apedrejada. E os nossos irmãos, porque eu chamo a todos os irmãos que a apedrejaram, dizia, está na Bíblia que quem se mete com feitiçaria não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas aí eu me lembro de Jesus, lá no capítulo 10, versículo 11 do Evangelho de João, quando ele diz, e eu vou dizer em latim, ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se tresmalhará. Será que Jesus não é o mestre de católicos, de protestantes, de espíritas? Não é o mestre daqueles que professam o candomblé? Será que Jesus também não é o mestre daqueles que são ateus? Ah, Rafael, mas é ateu. Mas a gente prova o nosso compromisso com Jesus não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Eu me lembro de alguns natais para trás, quando um homem chamado Herbert de Souza, Betinho, ele era ateu, mas a filosofia de vida dele era quem tem fome tem pressa. Eu, espírita, que conheço muitos versículos do Evangelho de Jesus, não faço 1/10 do que o Betinho fez. Porque quando ele via uma criança na rua, ele queria alimentar. Porque quando ele sabia das necessidades das comunidades, ele queria servir. Então, inspiração franciscana para os dias atuais. Ele abraçou o sultão. Que nós possamos abraçar quem pensa diferente de nós. Que nós possamos abraçar aqueles que consideramos os bandidos. Ah, Rafael, mas você está pregando tolerância com os bandidos? Pensem. Aqueles que erram têm a justiça da lei de causa e efeito. E ainda têm a justiça conforme os padrões do mundo. Passarão por um processo, serão julgados por um juiz, terão direito ao duplo grau de jurisdição. Eu não preciso atirar pedras em ninguém. Eu não preciso ir para as redes sociais fomentar e destilar ódio, esquecendo que o meu telhado é de vidro. Olhemos para nós. Um outro dia, no meu ambiente de trabalho, uma pessoa falou, disse tantas coisas em razão das pessoas que moram nas comunidades, e eu perguntei para ela, será que nós, porque eu me insiro, será que nós, minha irmã, já temos tanta virtude assim para poder falar daqueles que moram nas comunidades? Fiz só essa pergunta. Porque quando eu estava perguntando para ela, eu estava perguntando para mim, Rafael, será que eu tenho tanta virtude para apontar o dedo para outra pessoa? Será que eu tenho tanta virtude assim para dizer que fulano está certo ou está errado? Que eu cuide de ser uma pessoa melhor. Que eu cuide de ser alguém que ama, alguém que abraça. Lembrando-se de Francisco de Assis, que foi abraçar al-Malek, al-Camelo. E ele volta.
Eu fiz uma proposta de paz com o sultão. E os cardeais da igreja, nunca nós faremos a paz com o inimigo. Francisco fica tão triste. Gente, Francisco também se entristecia. Que ele resolve voltar andando. Ele volta andando, saindo ali da Ásia Menor, norte da África, até chegar em Assis. Mas antes de chegar em Assis, contam os historiadores que aquela poeira do deserto foi cegando o nosso paizinho seráfico. Ele para numa cidadezinha italiana, já por volta de 1223, chamada Grécio. E ele ora a Jesus profundamente. Nós estamos nos esquecendo de ti. Não permita, Senhor da vida, que nós percamos o caminho do Evangelho. E ele tem uma inspiração. Uma inspiração que até hoje guarnece os nossos natais. Porque ele, na noite do dia 24 para o dia 25, ele pede a alguns homens do campo bois emprestados, ovelhas. Ele chama alguns pastores do campo. E na badalada do sino de Grécio, de 24 para 25 de dezembro, ele celebra o Natal de Jesus. Talvez poucas pessoas saibam, mas o primeiro presépio foi Francisco de Assis que construiu. Quando então celebramos mais um Natal, nos lembremos de Il Trovatore di Dio, do poverello, pobrezinho de Assis, que para resgatar a vivência do amor, da fraternidade, ele fez o primeiro presépio. Depois do presépio, retorna a Assis, quando havia sido traído pelos próprios franciscanos. Meu pai, nós não podemos viver sem dinheiro. E ele pergunta, mas quando que Jesus precisou do dinheiro? Meu pai, nós precisamos de uma regra, de uma hierarquia. Quando que Jesus precisou de uma hierarquia? Ele sobe um monte Alverne e ora, Jesus, onde que eu errei? Ele se considerava ter errado na sua proposta. Quando ele recebe uma inspiração, você fez a sua parte. Inspiração franciscana para os dias atuais. Nós não somos responsáveis pelo erro das outras pessoas. Nós façamos a nossa parte. Que nós possamos fazer aquilo que nos compete. E a resposta de que Francisco estava sintonizado com Jesus é que no auge da sua oração, ele recebe os estigmas, as marcas do Cristo nas mãos, os pregos e nos pés. E já bastante ao quebrado. Contam os historiadores que cego, com câncer no estômago. Câncer, gente, porque o problema que ele tinha à época no estômago, que ele não conseguia comer, que ele tinha algumas ânsias de vômito, hoje talvez fosse um câncer. Não havia esse diagnóstico preciso na época. Fininho, magrinho, pele e osso, quase que sem cabelo, uma barba estuante, como contam os historiadores. Era o dia 3 de outubro de 1226. Ele resolve chamar a irmã Clara para que viesse do convento ter com ele, porque o irmão Sol precisava da irmã Lua. Ele resolve chamar Leão, Fratello Leono, e ele pede a ambos, levem-me para fora. Ele encontrava-se ali na Porciúncula, uma pequena porção, uma igrejinha, onde hoje se encontra a grande igreja de Santa Maria dell'Angeli. Leve-me para fora, ao contato da natureza. Pois muito bem, meu pai, nós te levamos. Agora tirem-me a roupa. Meu pai, você quer que te tirem a roupa? E ele, sim. Eu vim a esse mundo nu. Eu quero voltar nu. Sem nada, eu vim. Sem nada, eu quero voltar. Agora me coloquem no chão. Meu pai, você está muito debilitado, a gente vai te colocar no chão. Sim, coloquem-me no chão. Porque eu quero voltar para a vida verdadeira como eterno pedinte, que eu sempre fui. E contam os historiadores que Francisco é colocado nu no chão, e as aves de Alviano, com as quais ele tinha conversado, começam a gorjear, a cantar, como se conversassem com ele. E naquele instante Francisco desencarna, retornando para o lado de Jesus.
havia nos deixado a proposta de reviver o Evangelho. Mas Francisco, posteriormente, quando Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, traz a mensagem dos espíritos luminares, que seria o consolador prometido por Jesus, falando da proposta espírita, quando a gente abre o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, a primeira entidade que assina, São João Evangelista. E quem é São João Evangelista, senão Francisco de Assis? Ele resolve assinar como João Evangelista, lembrando-se dos dias de Jesus, para que nós não esquecêssemos que ele esteve com Jesus, ele esteve na Idade Média, e ele agora está conosco, mais uma vez, capitaneando os movimentos do Consolador prometido nas terras do Cruzeiro. E é por isso que nós temos a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, onde Camilo foi o fratelo Maceu, um dos primeiros franciscanos. E é por isso que nós temos em Salvador, na Bahia, a Mansão do Caminho, onde Joana de Ângeles foi Clara de Assis. E é por isso que por onde passamos a inspiração franciscana nos fala da ligação com Jesus, tal qual a casa de Francisco, a casa de Irmã Clara, aí em Fortaleza, tal qual o Rio São Francisco, tal qual a estátua de São Francisco que se ergue no interior do Ceará, tal qual os taus franciscanos que ornam o pescoço de vários que ainda hoje lembram-se da doçura de Francisco para viver Jesus. E porque o nosso mundo precisa de paz, nós encerramos com uma oração, que é do século XX, gente. Começou a circular em 1912. Não é a oração de São Francisco, Rafael? Bom, o benfeitor Camilo diz, se é ou não é, isso pouco importa, mas Francisco com certeza viveu cada verso dessa oração. Nós encerramos então com a oração da paz, a oração de São Francisco, porque mesmo não tendo ele escrito de próprio punho essa oração, ele viveu essa oração e nos deixou o seu legado de paz. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um beijo muito grande e até uma próxima. Ô, Rafael, quantas palavras que foram, assim, tocantes ao coração de cada um de nós. Meu pai era devoto, continua sendo, porque ele se encontra na pátria espiritual, mas era devoto de Francisco de Assis, e a todos nós, seus filhos, ele deu o nome de Francisco. E eu me sinto muito feliz ouvindo e fazendo também, junto com todos os que estiveram conosco nessa live, as reflexões tão necessárias. Nós estamos encerrando aí mais um ano, e essas reflexões nos fazem repensar dos compromissos que nós assumimos antes de estarmos aqui na carne, e de podermos aproveitar ainda a oportunidade que nos é concedida de refazermos a nossa trajetória enquanto estamos no caminho, como dizia Jesus. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe a você. Beijo na Clarinha, que fez aí parte da live conosco, nos encantando a todos. Não houve nenhuma pergunta. Então, receba daqui dos nossos irmãos da Casa de Francisco, de todos os que estiveram nos acompanhando, um abraço fraterno, votos de um feliz ano novo, né? Que nós possamos ser criaturas novas nesse ano que há de se iniciar daqui a alguns dias. Paz e bem. Paz e bem, minha querida Simone, paz e bem a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo chat.
Que nós possamos divulgar a vida de Francisco, que nós possamos viver Francisco e que nós tenhamos aí um excelente Natal. Um Natal que não apenas seja o Natal dos presentes, o Natal das comilanças, mas o Natal de reverenciarmos aquele que deu a vida por nós. Não me refiro apenas à vida orgânica, mas deu uma vida de ensinamentos, uma vida de propósitos, uma vida de exemplos. Que Jesus, que Francisco nos abençoem a todos. Que assim seja. Estamos encerrando a nossa live.